a gente viu que o apetite sensitivo, enquanto sensualidade, para ser ativado, é preciso que haja uma cognição sensitiva, que é o conhecimento de algum bem ou mal corporal a que a que vai fazer referência à cognição, enquanto vai especificar, e que vai fazer referência enquanto tendência ao afastamento ou à aproximação, o apetite sensitivo, que vai então despertar as emoções. A gente viu isso e, ok, ainda não falei das emoções enquanto especificamente humanas. Se fiz foi alguma menção, mas preferi deixar ali a consideração naquilo que Santo Tomás chamou de sensualidade, que é o apetite sensitivo segundo a natureza sensível. A nível intelectivo, se dá algo análogo, que é a cognição intelectiva, que vai especificar o objeto, e o afeto intelectivo, que vai ser a tendência com referência ao bem, primeiramente, e secundariamente pode ser uma referência, pode fazer uma referência ao mal. E haverá então um afeto tendente à aproximação ou ao distanciamento. No geral, é isso. E a diferença é que, enquanto a emoção, que é o que a gente falou lá no nível sensitivo, ela é psicossomática, então o afeto sensitivo é psicossomático, o afeto sensitivo é a emoção ou paixão. O afeto intelectivo não é em si mesmo psicossomático, porque é o movimento da vontade. A vontade é chamada também por Santo Tomás de coração. Então, enquanto é movimento da vontade, não tem necessariamente que vir acompanhado de mudanças fisiológicas. Então, não é propriamente psicossomático, no sentido de que não depende nem implica necessariamente a mudança fisiológica. Não depende de que essa mudança aconteça para que seja um afeto, porque o afeto ele é a tendência. E o formal do afeto é isso. E como não tem o aspecto material necessariamente, não tem o aspecto material em si mesmo, esse afeto intelectivo ele não implica necessariamente mudança fisiológica, mudanças no corpo. E aí, quanto ao objeto, o objeto é percebido pela inteligência. Esse objeto da, do afeto intelectivo, ele é captado pela inteligência. Então, da mesma forma que na, no nível sensitivo, a gente viu que há uma correspondência entre o apetite sensitivo e a cognição sensitiva, ou mais, melhor dizendo, ao contrário, né?
a cognição sensitiva e o apetite sensitivo, se a gente quiser colocar em ordem, não é que esteja errado a forma que eu falei antes não, mas se a gente quiser colocar em ordem, né? Porque primeiro se apreende, depois há, então, o ato da potência apetitiva. Então, há o ato cognitivo e depois o ato da potência apetitiva. São dois atos diferentes provenientes de potências diferentes. Então, da mesma forma que há essa correspondência aí no nível sensitivo, há também no nível intelectivo. A inteligência e a vontade, que é o apetite intelectivo ou racional, eles têm também essa relação. A inteligência enquanto potência cognitiva e a vontade enquanto potência afetiva. Então, Hildenbrand, Dietrich von Hildenbrand, ele dá um exemplo no livro, acho que o nome do livro é sobre Los Afectos Espirituales, a tradução que eu estava lendo, né? Eu acho que ele não escreveu em espanhol, mas estava traduzido para o espanhol. E ele dá um exemplo da alegria porque um prisioneiro foi libertado. Então imaginemos que algum familiar seu tinha sido levado para um campo de concentração, por exemplo, e ele foi libertado. Então haveria então a alegria, não é necessariamente esse exemplo que ele dá lá não lembro direitinho, mas haveria então uma alegria. E essa alegria, ela é uma resposta ao valor captado pela inteligência, ao valor conhecido pela inteligência. E, bem, pode gerar mudança fisiológica também? Pode. E aí, você pode me dizer assim, você falou que não implicava necessariamente em mudança corporal. E não implica necessariamente em mudança corporal. Porém, há, um, há uma coisa chamada redundância, que uma das formas dela acontecer é, por exemplo, da vontade para o apetite sensitivo. Quando o afeto, quando o movimento da vontade é intenso, a vontade arrasta a emoção. E a emoção, como a gente já viu, ela é psicossomática. Então, arrastada a emoção, há mudanças fisiológicas de acordo com aquela emoção. Então aí está resolvido essa coisa da mudança das reações orgânicas, né, das mudanças fisiológicas. Porque se é certo que não há necessariamente mudanças fisiológicas, mas se a vontade arrastar a emoção pelo seu ato intenso, né, a vontade pelo seu ato intenso arrastar a emoção, então haverá mudanças fisiológicas. Então aí a gente tem a emoção indo junto com a vontade, sendo arrastada pela vontade. Bom, eu vou postar esse vídeo aqui enquanto eu faço os outros, a outra parte do vídeo, ou as outras partes, né? Porque aí eu vou entrar num aspecto mais prático da vontade, que é o que eu já queria ter feito, mas vocês me desculpem, mas eu vou entrar então nesse aspecto mais prático da vontade, mas aí fica
essa explicação, né? Então a gente tem cognição, resposta afetiva. Cognição, resposta afetiva. E a emoção aí agora ativada. Uma das formas da emoção ser ativada de uma forma que é particular do ser humano, que é pela redundância. Mas há pelo menos mais uma forma de ativação das emoções especificamente humana que eu irei falar depois. Volto com a prática. Agora eu volto com a prática, beleza? Então, vamos lembrar o resumo, ou melhor, vamos fazer aqui o resumo, que é o seguinte. Apetite sensitivo considerado enquanto sensualidade, cognição sensível, despertando apetite sensível. Que os atos do apetite sensível são as emoções. Isso é o apetite sensitivo considerado enquanto sensualidade. Ou seja, vai ser despertada essa tendência que é essa tendência afetiva, sensitiva, psicossomática, vai ser despertada pela cognição sensível. Então a gente ainda não chegou ao nível específico do ser humano. A gente está aí naquilo que é comum a diversos animais, né? O ser humano, mas o ser humano vai além. A gente tem aí, então, por exemplo, também o gato, o cachorro, e eles ficam aí realmente só na sensualidade, que é o apetite sensitivo segundo a natureza sensitiva. A gente viu aqui também que na dimensão intelectiva há uma correspondência análoga, que é da cognição intelectiva e do afeto intelectivo. O objeto é especificado pela cognição intelectiva e a, a tendência afetiva é uma tendência afetiva proveniente da potência chamada vontade. Não há necessariamente mudanças orgânicas, porém, pela redundância, pode-se arrastar a emoção, e aí a gente entra na emoção. Uma das formas da emoção ser ativado ao modo do animal racional, que é o homem, que é a redundância, que vai arrastar então aí a emoção, e arrastada a emoção, então vai haver alguma mudança orgânica, porque a emoção é psicossomática. Então, acho que é isso. Mais uma coisa, eu coloquei a mudança corporal como sendo a diferença de um afeto para o outro, mas não é bem só isso. Isso é um componente, mas também há a formalidade do objeto e a faculdade também, que capta o objeto. No caso do apetite intelectivo, que é de onde provém no caso do ato do apetite intelectivo, que é de onde provém os afetos intelectivos, o objeto é captado pela inteligência. E no caso do apetite sensitivo, o objeto é captado pelos sentidos. Lembrando que isso enquanto é considerado o apetite sensitivo enquanto sensualidade, porque há também, por exemplo, a redundância e há também
uma, uma ativação racional das emoções, porque a razão tem um contato com a cogitativa, que é um sentido interno, e isso é uma coisa complexa, mas há também uma certa ativação racional das emoções. É... Bem, eu acho que por agora tá bom, e eu volto aí no outro vídeo falando sobre o comportamento também. E desde já eu já digo o seguinte, né? O animal ele tem o seu comportamento determinado pela sua emoção, no sentido de que se ele tem uma determinada emoção e nada o impede, ele age daquela forma. Com a gente não é assim, porque a gente tem vontade livre. Então a gente pode escolher não agir de acordo com as emoções. Então a gente não é tal qual os animais irracionais, nós somos animais racionais. Se ficarem dúvidas, imprecisões, que é bem possível, são vídeos pequenos com assuntos complexos, podem mandar perguntas, o que eu não souber eu posso tentar ver e buscar responder, o que eu souber eu posso responder, o que tiver complicado eu vou tentar buscar. Então é isso. Podem haver imprecisões aí, etc. Eu posso depois tentar explicar melhor, corrigir, etc. Então vocês podem me mandar aí os questionamentos, as dúvidas, etc.